Salmo 101. Cantarei a respeito do amor fiel e da justiça. Cantarei louvores ao Senhor. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo, mas para isso preciso muito da sua ajuda. Quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Não quero ter interesse por coisas más. Odeio os atos de quem se afasta da sua lei e não me juntarei a eles. Não desejo ter um coração inclinado para o pecado. Não desejo ter qualquer ligação com o mal. Farei calar aqueles que falam mal do próximo pelas costas. Não ficarei junto das pessoas orgulhosas e de corações arrogantes. Procurarei encontrar as pessoas fiéis. Esses serão meus companheiros, os amigos que receberei em minha casa. Aqueles que vivem uma vida correta poderão me servir. Nenhum mentiroso ou ladrão viverá no meu santuário. Não permitirei uma pessoa falsa na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os maus da terra e expulsei da cidade do Senhor todos os que praticavam o mal. Salmo 102. Ó Senhor, ouça minha oração, escute os meus insistentes pedidos de socorro. Não esconda de mim o seu rosto nessa hora de tanta angústia. Escute os meus pedidos e atenda depressa quando oro, pois a minha vida some como a fumaça no ar. Meus ossos estão queimando como se estivessem em fogo. Meu coração está fraco, sem vigor, como uma planta seca. Perdi a vontade de comer, emagreci a ponto de os ossos aparecerem, de tanto chorar e gemer. Vivo sozinho, como a garça nos brejos e a coruja nas casas destruídas. Não consigo dormir, sou como um passarinho solitário em cima dos telhados. Os meus inimigos zombam de mim a toda hora. Furiosos, eles me insultam e usam meu nome para me amaldiçoar. Minha comida tem sido as cinzas e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Por causa da sua ira e do seu furor, o Senhor me rejeitou e me expulsou da sua presença. Minha vida é como uma sombra que some depressa. Estou murchando como uma plantinha qualquer, mas o Senhor reinará no trono para sempre. O seu nome será conhecido de geração em geração. O Senhor ainda se levantará e mostrará a sua misericórdia por Sião. Já está na hora de mostrar compaixão pela nossa cidade, pois nós, os seus servos, amamos até as pedras dos muros derrubados, e as suas ruínas nos enchem de compaixão. Então, todas as nações do mundo honrarão o nome do Senhor, e todos os reis da terra tremerão diante de sua glória. Quando o Senhor tornar a reconstruir Sião, ele mostrará toda a sua glória. Ele responderá à oração dos fracos e aflitos. As suas súplicas serão ouvidas. Escrevam-se estas coisas para as gerações futuras, e um povo que ainda será criado louvará o Senhor proclamando: do seu lugar santo nas alturas, o Senhor olhou, do céu ele olhou para a terra, para ouvir os gemidos de dor dos escravos e libertar os condenados à morte. Por isso, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Ele fez isso para as nações e os reinos se reunirem ali para adorar e servir o Senhor. Ele me tirou as forças e cortou a minha vida ao meio. Então eu pedi: ó meu Deus, não tire a minha vida enquanto ainda sou jovem. O Senhor é eterno. No passado, muito distante, o Senhor criou a terra e formou os céus com as suas mãos. Os céus e a terra serão destruídos, mas o Senhor viverá para sempre. Eles ficarão velhos como uma roupa muito usada, mas o Senhor os trocará como se troca a roupa usada, e serão jogados fora. Mas o Senhor permanece o mesmo, e a sua vida não terá fim. Por isso,
As famílias dos seus servos viverão em segurança e as gerações futuras viverão em perfeita paz na sua presença. Salmo 103. Dê louvores ao Senhor, ó minha alma. Todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas, a minha juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos explorados. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso. Ele é muito paciente e cheio de boas intenções para com os homens. O Senhor não castiga o homem por toda a vida, e a sua ira não dura para sempre. Ele não nos dá o castigo que os nossos pecados merecem, nem nos retribui conforme as nossas maldades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Ele afasta de nós a nossa culpa pelo pecado, tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente. Como um pai que ama e compreende os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e é compreensivo com aqueles que o respeitam e lhe obedecem. Pois ele sabe bem do que somos formados, sabe que somos pó. Sim, a nossa vida é curta como a erva, ela floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e ninguém se lembra de que ela existiu e do lugar que ocupava. Mas o amor fiel do Senhor é de eternidade a eternidade, para aqueles que o temem. A sua justiça se estende aos filhos e netos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de pôr em prática os seus ensinos. O Senhor firmou o seu trono nos céus, e todas as coisas fazem parte do seu reino. Todos vocês, anjos poderosos, que obedecem ao Senhor e cumprem suas ordens, louvem o Senhor. Cantem ao Senhor, todos os seus exércitos, louvem o Senhor. Vocês, servos que fazem a sua vontade, todas as suas obras espalhadas por todo o universo, louvem o Senhor. Eu também louvarei o Senhor de todo o meu coração. Salmo 4. Louvarei o Senhor de todo o meu coração, dizendo: ó Senhor meu Deus, o Senhor é grandioso, suas vestes são a glória e o poder real. Seu manto é envolto de luz, ele estende os céus como se fossem uma tenda. O telhado de sua casa foi construído sobre as nuvens carregadas de chuva. As nuvens são as suas carruagens, e ele cavalga nas asas do vento. Dá aos seus anjos a rapidez dos ventos, e faz dos seus servos clarões reluzentes. Colocou os alicerces da terra para que ela nunca seja tirada de seu lugar. Vestiu a terra com os mares e oceanos, como se fosse uma capa, deixando grandes montanhas debaixo d'água. Mas ouvindo a sua ordem, as águas baixaram. Ouvindo a sua voz, forte como um trovão, elas ocuparam seu lugar. E as águas correram pelos montes e escorreram pelos vales, até ficarem no lugar determinado pelo Senhor. O Senhor marcou um limite além do qual as águas não podem ir. Assim, elas nunca mais cobrirão a terra. Faz brotar as fontes de água nos vales e os rios que correm entre os montes, e matam a sede dos animais do campo e dos jumentos selvagens. Junto a esses riachos, os passarinhos do céu fazem os seus ninhos e cantam entre os ramos das árvores. Do alto da sua morada, rega os montes. A terra sacia-se com o fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva,
e dessa forma tira da terra o seu alimento. A terra produz o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite que serve para cuidar do rosto, o pão que dá forças para viver. As árvores do Senhor são bem regadas, crescem e ficam fortes. O mesmo acontece com os cedros do Líbano que ele plantou. Nessas árvores, as aves fazem seus ninhos, as cegonhas fazem seus ninhos nos ciprestes. As cabras selvagens vivem no alto dos montes, e os coelhos fazem suas tocas entre as pedras. O Senhor criou a lua para marcar as estações, e o Senhor sabe a hora de se pôr. O Senhor prepara a escuridão e cria a noite, quando os animais da floresta saem. Os leões jovens saem à procura do alimento que Deus preparou para eles e andam rugindo pela mata. Quando o sol aparece, eles voltam às suas tocas para dormir. Então o homem sai para o seu trabalho até o pôr do sol. Ó Senhor, quantas são as suas obras! O Senhor fez todas elas com grande sabedoria e enche a terra com as suas criaturas. Vejo o mar imenso, cheio das mais variadas formas de vida, animais pequenos e grandes. Por ele passam os navios e também o Leviatã, criado para o Senhor nele se alegrar. Todos esses animais dependem do Senhor para receber seu alimento na ocasião certa. O Senhor oferece o alimento e eles recolhem o seu sustento. Abre a sua mão e todas as criaturas ficam satisfeitas e felizes. Mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientadas. Se tira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó da terra. Quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida. Deem glória ao Senhor para sempre. Assim, o Senhor se alegrará com aquilo que fez. Basta um olhar e ele faz a terra tremer, com um simples toque que faz as montanhas arderem em chamas. Cantarei louvores ao Senhor toda a minha vida. Cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver. Que meus pensamentos e emoções deixem o Senhor satisfeito, pois Ele é a minha alegria. Que os pecadores desapareçam da terra e os rebeldes deixem de existir. Louvarei o Senhor de todo o meu coração. Aleluia. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que ele fez. Cantem salmos, louvando a Deus, e contem todas as suas grandes maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, encha-se de alegria o coração de quem busca o Senhor. Procurem sempre o Senhor e o seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Lembrem-se das sentenças de juízo que pronunciou, ó escolhidos do Senhor, filhos de Abraão, servo de Deus, e filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele será eternamente fiel à sua aliança e não se esquecerá de sua promessa. Mesmo que passem 1000 gerações, não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaque, e confirmou mais tarde a Jacó, a Israel como aliança, quando disse ao povo de Israel: eu lhes darei a terra de Canaã como herança. Quando Deus fez essas promessas, os israelitas não passavam de um pequeno grupo de pessoas. Eram estrangeiros na terra de Canaã. Andavam sem destino pela terra, indo de um reino para outro. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo: não façam mal aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas.
Algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito. Ali prenderam seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. Finalmente chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso de seu tempo. O faraó, rei do Egito, escolheu José para ser seu primeiro-ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Jacó, que tinha recebido o nome de Israel, e sua família foram morar no Egito, na terra de Cão. O número de israelitas cresceu muito enquanto estavam no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios na terra governada pelo faraó. Então Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e conspirassem contra os seus servos. Depois de algum tempo, ele mandou seu servo Moisés e Arão, seu escolhido, para realizarem sinais miraculosos e maravilhas de Deus diante dos israelitas e dos egípcios, na terra de Cão. Moisés e Arão obedeceram às ordens do Senhor, e ele mandou uma profunda escuridão que cobriu toda a terra do Egito. Depois, transformou as águas em sangue e todos os peixes morreram. Então, encheu o Egito com rãs. Havia rãs até dentro do palácio real. Deus ordenou e enxames de moscas e piolhos cobriram a terra do Egito. Em vez de chuva, mandou sobre o Egito chuva de pedras e tempestades com relâmpagos flamejantes. Assim, destruiu as plantações de uvas e figos e todas as árvores do seu território. Deus falou mais uma vez, e enxames de gafanhotos invadiram o país, devorando toda a erva, destruindo completamente as colheitas. Finalmente, ele matou todos os filhos mais velhos das famílias egípcias, que eram a alegria e força da nação. Assim, o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, pois tinham verdadeiro pavor dos israelitas. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou codornizes e alimentou Israel com maná, o pão do céu. Partiu a rocha e fez jorrar água pura que escorreu como um rio no meio do deserto. Ele fez tudo isso porque se lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Deus guiou o seu povo, escolhido a terra prometida. Todos os israelitas cantavam cheios de júbilo e gritavam de alegria. Deus lhes deu as terras de outros povos, as cidades que outros haviam construído, as plantações que outros haviam plantado. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem as suas leis. Aleluia. Salmo 106. Aleluia. Deem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ó Senhor, lembre-se de mim quando mostrar o seu amor,
salvando o seu povo. Salve-me também, para que eu possa desfrutar da riqueza e da paz dos seus escolhidos, sentir a alegria do seu povo e participar da tremenda felicidade que dará ao seu povo eleito. Nós pecamos como os nossos ancestrais, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos pais não deram valor às suas maravilhas, bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Assim mesmo, Ele os salvou para proteger a honra do seu nome e para mostrar a todos o seu poder. Deu uma ordem ao Mar Vermelho e este secou, e Ele fez os israelitas passarem pelas profundezas como por um deserto. Foi assim que Deus os salvou dos seus inimigos que os odiavam, e eles ficaram livres deles. Quando os egípcios tentaram passar por ali, as águas do mar se fecharam e todos os inimigos de Israel morreram afogados. Ninguém sobreviveu. Então, finalmente, os israelitas creram nas suas promessas e cantaram louvores. Mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Exigiram que Deus lhes desse o que seus apetites pediam. Com sua cobiça, lá no deserto, puseram Deus à prova. Deus atendeu aos pedidos do povo, mas, como castigo, mandou uma doença que se espalhou entre eles. Mais tarde, tiveram inveja de Moisés, como líder, e de Arão, o homem escolhido por Deus para ser representante do povo perante ele. Por causa disso, a terra se abriu e engoliu um grupo, comandado por Datã e Abirão. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os seguidores deles, que queriam tomar o lugar dos sacerdotes. No Monte Sinai, onde o Senhor lhes deu a lei, fizeram um bezerro e adoraram aquele ídolo feito de metal. Trocaram um Deus glorioso pela imagem de um bezerro que come capim. Desprezaram a Deus, seu Salvador, que tinha feito grandes milagres na terra do Egito, sinais na terra de Cão e maravilhas juntos ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruir completamente os israelitas. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse pedido e implorado, Deus certamente teria acabado com o povo de Israel. Além disso, não deram valor à terra prometida e não acreditaram nas promessas do Senhor. Resmungavam e reclamavam nas suas tendas, sem obedecer às ordens do Senhor. Como castigo, o Senhor jurou solenemente que aquela geração de israelitas morreria toda no deserto, o que, no futuro, o povo de Israel seria espalhado entre as nações da terra. Na região de Baal e Peor, os israelitas adoraram a imagem de Baal e comeram animais oferecidos aos ídolos, deuses falsos e sem vida. Com todos esses atos, os israelitas provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma terrível doença se espalhou entre o povo. Foi então que Finéias tomou a iniciativa de castigar os culpados, e a doença parou. Por causa desse ato de fé, Finéias foi contado por Deus como um homem justo. Será lembrado em toda a história, por todas as gerações. Os israelitas também provocaram a ira de Deus quando exigiram que ele lhes desse água em Meribá. Por causa disso, Moisés foi castigado. Os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. Depois de entrarem na terra de Canaã, os israelitas não destruíram completamente as nações que ali viviam, como o Senhor havia ordenado. Pelo contrário, misturaram-se aquelas nações e aprenderam a imitar os seus maus costumes. Adoraram os ídolos desses povos, e isso se tornou uma grande armadilha para os israelitas. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios, derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas oferecidos
aos falsos deuses das nações de Canaã. Com isso, a terra ficou manchada pelo sangue deles. Suas obras más mancharam sua vida aos olhos de Deus, corromperam-se com os seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e ele sentiu aversão pelo seu povo especialmente escolhido. Assim ele deixou que os israelitas fossem derrotados e dominados pelas nações pagãs. Israel foi maltratado e explorado pelos seus inimigos que conquistaram sua terra. Por várias vezes o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer aos seus planos, e por causa dessa desobediência se afundaram ainda mais no pecado. No entanto, Deus viu o seu grande sofrimento, olhou para eles com amor e atendeu a seus gritos de socorro. Lembrou-se, por amor a eles, da sua aliança eterna, e por causa do seu amor eterno, ele mudou de ideia. Fez com que os povos que derrotavam Israel tivessem pena dos israelitas. Ó Senhor, nosso Deus, salve-nos agora. Reúna o seu povo espalhado entre as nações. Então daremos graças ao seu santo nome e nos gloriaremos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, ó Deus de Israel, por toda a eternidade. Todo o povo de Israel diga: Amém. Aleluia. Salmo 7. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor cuidadoso e fiel dura para sempre. Vocês que foram salvos pelo Senhor das mãos do inimigo, contem sobre a salvação de Deus. Sim, anunciem esse amor pelos salvos que estavam espalhados por toda a terra, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e que foram reunidos pelo Senhor. Eles andaram perdidos pelos desertos e por terras áridas, sem achar uma cidade onde pudessem morar. Passando fome e sede, estavam a ponto de morrer. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Mostrou-lhes o caminho certo e seguro para alcançar uma cidade onde pudessem morar. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso. Louvem o Senhor pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ele sacia o sedento e dá alimento de sobra ao faminto. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, sentindo bem de perto a ameaça da morte, presos por correntes e dominados pelo desespero, pois se revoltaram contra as palavras de Deus e não deram importância aos conselhos do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados, a ponto de ficarem esgotados, e não apareceu ninguém para ajudar. Por meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e eles os livrou das dificuldades em que se encontravam. Deus os tirou da escuridão e os livrou da ameaça de morte e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor por seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele fez em favor dos homens. Ele quebrou as pesadas portas de bronze das prisões e partiu as trancas de ferro. Alguns foram tolos, foram castigados por andarem no caminho da maldade, desobedecendo a Deus. Perderam a vontade de se alimentar e chegaram bem perto da morte. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das dificuldades em que se encontravam. Com uma única ordem, o Senhor curou os doentes, livrando-os da morte. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e anunciem com cânticos de alegria as obras do Senhor. Há ainda os marinheiros que em seus navios cruzam os mares, fazendo negócios na imensidão das águas. Eles viram as obras do Senhor e o poder de Deus em ação nas águas profundas. Com uma palavra sua, Ele provocou um vento muito forte que levantou ondas enormes.
Levados pelas ondas, os navios subiam bem alto e depois pareciam descer até o fundo do mar. Desesperados, os marinheiros perderam a coragem. Cambaleavam como se estivessem bêbados, tropeçando e caindo, e toda a sua habilidade foi inútil. No meio de tanto sofrimento, clamaram ao Senhor, e Ele livrou-os da tribulação em que se encontravam. Ele fez a tempestade parar e as ondas se acalmarem. As ondas sossegaram, os marinheiros se alegraram, e Deus os levou ao porto em segurança. Deem graças ao Senhor pelo seu amor cuidadoso e pelas maravilhas que Ele faz em favor dos homens. Além disso, exaltem o Senhor quando o povo se reunir para adorar e louvem a Ele na Assembleia dos Líderes. O Senhor transforma rios em desertos e fontes em terra seca. Faz da terra fértil um solo salgado e inútil por causa da maldade de quem morava ali. Ele transforma o deserto quente e seco em açudes e a terra ressecada em fontes de água. Ele lá dá aos pobres e famintos essa nova terra para ali construírem a sua cidade. Lá eles semearam cereais e plantaram uvas e tiveram grandes colheitas. O Senhor abençoou o seu povo e eles cresceram muito em número. Deus não deixou que o gado diminuísse. No entanto, perderam sua força e poder, voltaram a ser poucos em número. Foram humilhados com a exploração, desgraça e muito sofrimento. O Senhor despreza os príncipes orgulhosos e faz com que eles andem sem destino por terras desconhecidas, onde nem sequer existem estradas, mas livra da miséria os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos. Os que obedecem a Deus veem essas coisas e se alegram, mas os perversos ficam sem resposta. Que os sensatos reflitam nisto. Pense no amor cuidadoso do Senhor. Salmo 8. Ó Deus, o meu coração confia totalmente no Senhor. Cantarei salmos e hinos ao Senhor com todas as forças do meu ser. Acordem, harpa e lira, quero acordar cantando bem cedinho. Eu darei graças ao Senhor entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o seu amor cuidadoso se eleva muito acima dos céus e a sua verdade alcança as nuvens. Ó Deus, mostre o seu poder acima dos céus e a sua glória sobre toda a terra. Salve os seus amados com a sua mão direita. Responda-nos para que sejamos libertos. Do seu santuário, Deus falou: quando eu vencer, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha e Manassés também. Efraim continuará possuindo guerreiros valentes, e de Judá serão meus reis escolhidos. Moabe será o escravo humilde que há de lavar meus pés. Edom apanhará as minhas sandálias empoeiradas. Soltarei meu brado de vitória sobre a Filístia. De seu santuário, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote. Quem poderá me ajudar a vencer essas nações e conquistar suas fortalezas? Quem me levará vitorioso ao coração da terra de Edom? Ó Senhor, será que nos abandonou e não acompanha nossos exércitos nas batalhas? Vem ajudar-nos na dificuldade contra os adversários, pois a ajuda dos homens de nada vale. Contudo, com a ajuda e a força de Deus, venceremos, e Ele esmagará os nossos inimigos debaixo dos seus pés. Salmo 109. Ó Deus, a quem eu sempre louvo, não fique calado, pois homens perversos e cheios de traição andam espalhando mentiras contra mim. Estou cercado de gente que me ameaça e me odeia sem qualquer motivo. Sempre procurei demonstrar amor por eles, mas enquanto eu orava em seu favor, eles tentavam me destruir. Pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio.
Por isso agora peço, faça aparecer alguém que espalhe mentiras a respeito desse meu inimigo, que ele seja julgado por um acusador, e quando for julgado, que ele seja considerado culpado. Ó Deus, rejeite a oração desse homem como se fosse pecado. Encurte a vida desse homem e dê o seu lugar a outra pessoa. Que seus filhos fiquem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem mendigando pelas ruas e sejam expulsos das ruínas de sua casa. Que as riquezas desse homem sejam tiradas pelos credores e os seus bens distribuídos entre os estranhos. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Que sua família desapareça da terra com a morte de seus filhos. Ó Senhor, não esqueça de como os antepassados desse homem foram desobedientes. Lembre-se do pecado que a mãe dele cometeu. Lembre-se sempre desses pecados, ó Senhor, para dar o castigo merecido, a completa destruição desse homem e de sua família, pois ele nunca pensou em ser bondoso com as outras pessoas. Pelo contrário, perseguiu e maltratou os pobres, os necessitados e os desamparados. Ele sentia prazer em amaldiçoar as outras pessoas. Agora, Senhor, lance a sua maldição contra ele. Ele nunca tinha prazer em abençoar alguém, por isso não dê a ele a sua bênção. Ele vestia a maldição como a roupa do corpo, não podia viver sem ela. Por isso que as maldições entrem nele com água e cheguem até seus ossos como óleo. Que a maldição seja a sua roupa e o seu cinto, nunca se afastará dele. Esse será o castigo que o Senhor dará aos meus acusadores, aos que planejam destruir a minha alma. Soberano Deus, ajude-me e salve-me. Por causa do seu nome, livre-me, pois seu amor fiel não tem fim. Eu sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está partido em pedaços. Vou desaparecendo aos poucos, como a sombra que desaparece quando o sol vai se pondo. Sou levado pelo vento como um gafanhoto. De tanto jejuar, meus joelhos estão fracos, estou reduzido a pele e ossos. Sou o símbolo da vergonha para todo o povo. Quando alguém me vê, sacode a cabeça com desprezo. Ajude-me, Senhor, meu Deus. Salve-me por causa do seu amor cuidadoso e fiel. Assim, todos saberão que foi a sua mão, que foi o Senhor que me salvou. Que me importa se meus inimigos me amaldiçoarem? O Senhor me abençoa. Todos os planos que eles tramarem para me destruir falharão, mas o seu servo se alegrará. Que os meus acusadores caiam em desgraça, que a humilhação os cubra como um manto. Quanto a mim, sempre darei graças ao Senhor com minhas palavras. No meio do meu povo eu o louvarei, porque ele se aproxima do pobre, para livrar a sua vida das mãos dos seus inimigos. Salmo 10. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos, e eles serão humilhados diante de você. O Senhor dará o cetro do seu poder começando por Sião, e dirá: domine no meio dos seus inimigos. Quando o rei revelar todo o seu poder, o povo se apresentará de livre vontade para servi-lo. Os jovens vestidos com roupas sagradas são tantos que parecem as gotas de orvalho brilhando quando o sol nasce. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre. Foi escolhido por Deus, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele destruirá os reis no dia da sua ira. Ele julgará e castigará as nações, enchendo a terra de mortos. Esmagará a cabeça de governantes em toda a extensão da terra. Na sua marcha, o rei renovará suas forças, bebendo água dos riachos, e passará de cabeça erguida.